Olá, meus queridos, tudo bom? Essa semana, na Lectio Divina, nós vamos encerrar o estudo que estamos fazendo na carta de Judas. Judas, a sua carta é o penúltimo livro do Novo Testamento. Tudo leva a crer que ele era meio-irmão do Senhor Jesus. Ele se apresenta como irmão de Tiago. Esse Tiago, se for o autor da epístola também do Novo Testamento, que foi bispo de Jerusalém, é então meio-irmão de Jesus. Ele é contado entre os irmãos de Jesus. Quando se fala nos irmãos de Jesus nos evangelhos, aparece um Judas lá no meio, aparece também um Tiago. Então, tudo leva a crer que eles eram meio-irmãos, mas ele não se arroga a esse direito, digamos assim, de ser meio-irmão do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, ele se coloca também como servo do Senhor Jesus e irmão de Tiago, que era uma pessoa proeminente na igreja de Jerusalém. Nós vamos encerrar hoje e vamos fazer alguma reflexão, alguma abordagem sobre o texto que será explorado aqui na igreja. Diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Ele já estava prevendo que a igreja passaria por grandes dificuldades, principalmente por problemas internos. A igreja sofre dois tipos de ataques. Um ataque externo do mundo, como naquela época o Império Romano, e hoje de outras maneiras, mas ela também sofre ataques internos a partir do surgimento de heresias dentro do seio da própria igreja, pessoas pregando aquilo que é contrário ao Evangelho. Ele nos convida, então, a resistir a esse tipo de ataque e a nos manter fiéis à doutrina dos apóstolos, àquele ensino que está na Sagrada Escritura. No nosso caso específico, àquilo que está no Novo Testamento. Ele, então, nos diz que nos últimos tempos as pessoas vão dominar, irão zombar, mas elas serão principalmente dominadas por espíritos ímpios, ou seja, não estarão dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É preciso manter a esperança quando nós enfrentamos esses problemas dentro da igreja. Cada época tem os seus próprios problemas. Cada período da história, a igreja passa pelos seus próprios desafios. O mundo contemporâneo tem os desafios próprios desse tempo. Nós precisamos, então, resistir no Espírito. Mas essa resistência só vai ser possível se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer a Sagrada Escritura. Por isso que aqui na nossa igreja nós expomos a Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que todos possam conhecer a palavra de Deus plenamente, em profundidade, e assim não seja levado por qualquer vento de heresia. Encerramos aqui então essa nossa introdução na carta de Judas. Que o Senhor o abençoe. Um grande abraço.